Agora, oficialmente gravando, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com vocês. Tarde de sábado, dia 19 de março, estamos aqui reunidos para mais um processo de capacitação da Igreja Batista Sião. Hoje, falando sobre a importância da escola bíblica dominical para o cristão do século 21. Esse cristão que está mergulhado em tantos desafios, em tantas lutas, em tantas novidades, tantas dificuldades. Qual o papel que a escola bíblica dominical ela pode desempenhar na vida desse indivíduo, na vida desse cristão, que nós entendemos que é um ser que está sempre em transformação, em construção, em crescimento. A gente vai ter agora um momento de oração e eu vou fazer a apresentação posteriormente do nosso preleitor de hoje, que é uma pessoa muito querida para mim, uma pessoa que faz parte da minha caminhada teológica. Mas vamos orar primeiro. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que a caminhada com o Senhor é uma caminhada de plenitude, é uma caminhada de alegria, é uma caminhada de transformação. Pai, nós estamos aqui nessa tarde, tarde feliz, tarde que temos vida. Estamos aqui, Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra, para aprendermos também, Deus, estratégias para crescermos no conhecimento do Senhor, para promovermos, Deus, a expansão do teu reino. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor utilize a vida do teu filho, pastor Álvaro Júnior, nessa tarde, que ele possa, Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor para nos edificar. Que o Senhor, Deus, também possa apressar aqueles que colocaram no coração o desejo de estar aqui nessa capacitação hoje. Capacitação essa que ficará registrada, ficará gravada, então as pessoas elas poderão utilizar até em outros momentos, Deus. E que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, capacitando essas pessoas através do teu Santo Espírito. Que nós, Deus, não saiamos daqui da mesma forma que entramos, que não venhamos a sair dessa capacitação do mesmo jeito, mas que possamos perceber a importância, possamos perceber a relevância, Deus, do teu trabalho, a relevância de servir o teu reino, e que, de fato, essa seja a nossa certeza. Coloca isso no nosso coração, nos enche, Deus, com essa convicção, para que a gente não fique estagnado, mas que possamos desejar crescer no conhecimento e crescer também na causa do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós teremos, como eu falei, a nossa capacitação hoje sobre a importância da escola bíblica dominical, qual a importância dessa escola, que é uma escola extremamente antiga e que faz parte do desenvolvimento do cristão. A gente para pensar a escola bíblica dominical e a gente entende que é um fator que promove inclusão, promove, em alguns casos, alfabetização. Tem pessoas que aprendem a ler e a escrever através da escola bíblica dominical. Então, é muito importante que a gente entenda que a escola bíblica ela foi feita, ela foi desenvolvida para que a igreja ela pudesse crescer e que ela pudesse ser relevante também. Hoje nós temos uma separação muito grande entre o que é igreja, sociedade, enfim. Às vezes a gente cria umas separações que simplesmente acabam dificultando o nosso entendimento e a nossa missão. Como igreja, nós temos a missão de falar do Evangelho, de falar do amor de Jesus, mas também temos a missão de capacitar pessoas, de preparar pessoas para uma jornada de fé e uma jornada humana. Então, a partir disso, a gente tem a Escola Bíblica Dominical, que é essa ferramenta muito útil para esse processo. E hoje nós vamos falar no nosso treinamento já aí, recorrente, aos terceiros sábados de cada mês, nós vamos falar sobre a importância desse organismo, a importância desse setor para a igreja. A gente vai ter hoje, falando conosco, né, e trocando essa ideia, uma pessoa muito querida para mim, que é o pastor Álvaro Júnior, foi meu professor nos tempos de teologia, foi uma pessoa que marcou positivamente a minha jornada e o meu processo de construção como teólogo e como ser humano. Então é alguém que faz parte da minha caminhada de uma forma assim muito profunda. Eu agradeço muito a ele pela disponibilidade, pelo tempo,
por ele tirar ali parte do seu dia para estar aqui conosco hoje. Ele estava em um treinamento, uma palestra, um pouco mais cedo e prontamente está aqui agora para falar conosco. Deixo também aqui o abraço do pastor Walter. O pastor Walter está de férias e não está participando hoje porque está tendo um atendimento por chamada de vídeo agora, no mesmo horário, e pediu para te transmitir, pastor Álvaro, um abraço fraterno dele, a saudação dele, né, que é uma pessoa que tem um carinho muito grande por você também. E agora eu passo a oportunidade para nosso querido Álvaro Júnior, que vai poder falar. Não sei se ele vai poder ligar a câmera, porque ele realmente, como eu falei, ele estava na rua. Não, já chegou, já ligou ali, já está, já está mostrando a simpatia dele, né? E os livros ali que fazem parte também da sua construção acadêmica e como ser humano. E ele vai estar agora com a palavra, lembrando, gente, que o pastor Álvaro vai falar, mas é importante que a gente tenha também essa participação. Então, quando abrir para falar alguma coisa, comente. Sei que hoje a gente está sentindo falta de alguns irmãos. Nós estamos tendo uma atividade hoje presencial na igreja, do grupo de ação social e com os diáconos. E estaremos também tendo daqui a pouquinho uma atividade do Ministério de Louvor com alguns jovens. Então, eu sei que vocês podem estar sentindo falta de alguns irmãos, mas esses irmãos terão a oportunidade de assistir a nossa gravação. Então, preencha esse espaço, sendo participativo, fazendo suas anotações e crescendo com essa oportunidade que você está tendo agora. Pastor Álvaro, que Deus te abençoe, que Deus continue te usando poderosamente. Amém. Oi, Rafa. Obrigado. Queria agradecer você por esse convite. Eu não sei, eu estou vendo só você aí. Maria das Graças, boa tarde. Tem um S aqui que é Sara, de Sara, né? Epifânio, Gabriel, Verlane. Cindy eu já conheço de algum lugar, né? De algum lugar aí eu conheço ela. Deixa eu ver quem está mais aqui. Janete, Rose, Aline, Joel. Não estou conseguindo ver o rostinho de vocês, não sei se vocês estão aí à vontade, estão escovando o dente, estão, de repente, cozinhando, né? E está com aquela cara de óleo. O que acontece aí? Mas é interessante esse meio virtual aí, né? Esse ambiente que a gente fica. Mas, se vocês puderem, pelo menos para eu ver o rosto aí de vocês, aqui, pelo menos, a Aline colocou uma foto, eu posso ver essa foto. Não sei se aparecer o vídeo, ela vai estar tão bem arrumadinha como na foto, né? Essas fotos de internet, assim. Mas quem eu puder ver, queria reconhecer pelo rosto, se fosse possível, né? Se vocês não tiverem à vontade, ou tiverem com tiver muito difícil aí para poder conseguir aparecer no vídeo, tudo bem. Mas se puder ligar a câmera aí para eu poder reconhecer, seria legal. Pode ser? O pessoal é bem tímido, mas tem alguns que estão a caminho da igreja também, Álvaro. Ah, Aí tá. Tem gente estão que no está aí no trânsito. celular e tá caminhando, né? Isso, Cindy mesmo saiu aqui de casa, foi para a igreja. Aí ela está Uhum. no celular, mas está escutando. Tá bom, gente. Então, fique à vontade, eu só fiz esse apelo por desejo, tá? Desejo de conhecer aí também, olhar no rosto. Rose? Rose, tudo bem? Eu já lhe conheço, Rose. Tudo bem, sim, me conhece, sou professor da FPB. Isso, claro, claro, é você. Tudo bem com você? Tudo Que bem? maravilha. Bom lhe rever, viu? Então, Bom te rever também, mestre. tá bom, tá Pois é, bom. Deus abençoe. quando o pai socializou com a gente que ia acontecer essa ministração hoje, eu disse, está presente. Olha só, que alegria, viu? Estou aqui, ó, com a camisa do. Alegria é muito bom. Estou aqui com a camisa do Homem-Aranha, que é meu super-herói preferido. Não sei se vocês têm. Mas o Homem-Aranha, ele tem uma. Ele é um arquétipo, né, Rafa? Não sei se você sabe, mas ele é um arquétipo dos artistas, né? Você já reparou que o único super-herói que ele deixa de ficar tímido quando coloca a máscara é o Homem-Aranha? Já reparou isso?
Você vê que todo mundo fica sério quando bota máscara, né? Então, mas o Homem-Aranha é diferente, ele fica extrovertido, então ele é o arquétipo do artista, né? Aí eu gosto muito do Homem-Aranha, porque ele é o arquétipo do artista. Mas veja só, estava aqui na minha igreja, aqui, minha gente, está tendo o Summit aqui na IBVA, e eu estou aqui na biblioteca da igreja, saí do Summit, pedi o pessoal aqui para a gente montar uma estruturazinha aqui para eu poder conversar com vocês. É muita alegria a gente estar falando sobre esse assunto. Confesso a vocês, para mim é um grande desafio. Por quê? Porque, na verdade, não é um tema a respeito do qual as pessoas falam, né? Constantemente. Tem muito pouca gente. Talvez quem tenha escrevido um livro sobre esse assunto que eu conheça assim, de uma forma legal foi o Lécio Dornas, né? Não sei quantos já leram, tem uma obra muito legal sobre escola bíblica dominical, falando sobre a importância da escola bíblica dominical. Mas a verdade, gente, é que a gente vive um momento muito difícil, né, para a EBD na maioria das igrejas. E eu queria, assim, nesse momento, quer dizer, a minha proposta, na verdade, é fazer um bate-papo, né, com vocês. Eu quero colocar algumas coisas. Eu conversei com algumas pessoas durante esses dias, né, esses poucos dias aí entre o convite e a data. Eu consegui conversar com algumas pessoas, pegar alguns depoimentos e tenho visto que a persistir, como acontece aqui na nossa igreja, na escola bíblica tem sido algo muito interessante, muito importante, né? E, assim, muito embora a gente esteja vivendo muitas ressignificações, né? Para quê? A gente pergunta tudo hoje, tentando fazer um resumão da vida, né? A gente está na época da história da humanidade que a ideia é a gente ter sempre um macete, é o macete para viver, né? Então, assim, reparem que tudo é muito resumido, né? A quantidade de informação é muito grande, então a gente quer ter as informações de forma bastante sucinta, a gente quer se apropriar das coisas de forma bastante, de uma forma muito prática e rápida. Então, assim, tudo precisa ser repensado, ressignificado, mas aí a gente pode fazer, como diz uma pessoa da minha família, interessante, a gente pode começar a, no meio da tempestade, começar a jogar cargas que são de coisas essenciais, né? É um grande risco quando você está no meio de uma tempestade, você começar a jogar fora o peso, né, para o barco continuar flutuando, e aí você acabar jogando fora coisas muito importantes, né? Então, eu acho que uma das coisas que as pessoas têm que pensar realmente, muito seriamente, é se vale a pena, no meio da tempestade que a gente vive de informação, de desejo de resumir, desejo do macete, né? Não sei, todo mundo acho que é familiarizado, aqui todo mundo é baiano, conhece essa palavra, né? O macete é aquela continha, aquela coisinha para resolver o problema, né? Rápido e fácil. Então, eu não sei se dentro dessa lógica e dentro dessa tempestade que a gente vive, seria a escola bíblica dominical algo que deveríamos ter como tão pouco essencial a ponto da gente precisar jogar fora. Realmente é algo muito, muito importante de se pensar. Eu queria, então, vamos começar aqui com um texto bíblico, tá? Vocês tendo aí estou com o meu esqueminha aqui, mas se você quiser abrir, texto super conhecido e importante da Palavra de Deus, que é Efésios no capítulo 4. Efésios 4, como a gente sabe, né? Eu costumo, todo novo convertido, eu falo para ele assim, olha, primeiro você lê João, depois você lê Atos, depois você lê Efésios. Eu não sei como é que vocês orientam aí, mas assim, primeiro o cara tem que conhecer Jesus, depois ele tem que conhecer a igreja, depois ele tem que saber como é que a igreja funciona, né? Se estrutura nos seus princípios, e Efésios vai ensinar isso
no capítulo 4, que é um capítulo-chave de Efésios, diz a palavra de Deus lá no verso 11 que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E qual a finalidade disso tudo? Por que Deus deu dons ministeriais, vocacionou pessoas e fez isso de uma certa forma, numa circunstância bastante interessante, que foi no momento em que Jesus subiu aos céus, diz a palavra de Deus, que ele subiu aos céus e levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, né? Então, isso é uma manifestação da generosidade de Cristo, que ao formar, veja só, olha que coisa interessante, ao formar a sua igreja, que ele edificou, segundo ele mesmo disse, né, que lá em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. Então, se Cristo é o edificador da igreja, ele edificou trazendo dons, né, quando subiu aos céus, derramando dons quando subiu aos céus, dons ministeriais, e esses dons têm uma finalidade, né? Ou seja, a movimentação que é capacitada, né, das pessoas que são capacitadas, melhor dizendo, dentro de uma comunidade, tem a ver com isso. Dentro de uma igreja tem a ver com isso que nós vamos ver no verso 12. Diz assim, com o fim de preparar, em algumas traduções diz equipar, eu não sei como é que está na de vocês aí, mas é preparar, equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a ideia de equipar, eu fico pensando, eu sou muito visual, então eu penso assim, na circunstância de um exército, isso é uma metáfora que é usada, né? Uma figura que é usada pela Escritura, um exército que está precisando ser equipado. A gente pode até pensar de forma contemporânea, né? aquele avião que precisa ter as suas armas, né? O soldado que precisa ter as suas armas, tem que ter os seus olhos, tem que ter a sua visão noturna, ele não pode ser tem que ter seu protetor, né, no peito para se vier uma bala, e tudo isso, quer dizer, tem a circunstância em que o sujeito precisa se equipar para viver a vida, para se relacionar com as pessoas. Então, para que serve? Né? Tem outras traduções que são interessantes, que falam sobre o correto ordenamento. Essa seria, inclusive, uma palavra bem apropriada também. Você falar sobre o correto ordenamento dos santos. É cada pessoa que, além de ter esse equipamento, então não serve somente para ter os elementos capacitadores para a guerra da vida e para saber trilhar no caminho, né, da vida e estabelecer as relações, mas também estar no lugar certo, ou seja, saber posicionar as pessoas no lugar em que elas deveriam estar, né? Isso é interessante porque a gente precisa encarar o corpo de Cristo dessa forma, né, como um lugar de localizar. As pessoas que, de repente, estão perdidas, não sabem bem qual é o seu dom, não sabem bem no que podem servir, e a igreja ser esse lugar onde as pessoas vão ser posicionadas, vão ser localizadas. E quem é responsável por isso? Esse conjunto de ensinadores, esse conjunto de direcionadores, esse conjunto de administradores que vão exatamente formar o corpo de orientação da igreja exatamente para fazer isso, para posicionar, para colocar as pessoas no seu devido lugar, para que elas possam usar, né? Essa palavra está muito em moda por causa dos coaches aí, usar o seu potencial, né? Mas, assim, de toda forma, é manifestar o melhor daquilo que Cristo distribuiu, daquilo que o Espírito também distribui como dons, daquilo que também Deus já deu desde que a pessoa nasceu, como habilidades. Todo esse instrumental que um ser humano tem, que já traz de berço, e também instrumental que Deus vai fornecer pela sua graça para cada um.
Então, isso ser muito bem percebido, muito bem direcionado por esse corpo. E nós temos, então, um papel muito importante dentro desta função, né? Há pessoas que colocam o poimenem didáscalos, né? Que é o pastor, mestre, há pessoas que colocam, então, esses dois termos, né? Que parece que o pastor e mestre seria mais ou menos o mesmo dom, né? Ou a mesma vocação, mas há quem coloque o mestre como algo à parte, e também há que se considerar que a gente vê muitas vezes manifestações, capacitações de pessoas que têm realmente uma didática do céu, né? É a capacidade de fazer com que as pessoas compreendam, desde as mais simples às mais complexas, todas elas, de alguma maneira, absorvem daquela pessoa, são magnetizadas por aquele carisma. E algumas pessoas dizem que esse dom de mestre está ligado exatamente ao do pastor, porque exatamente com isso você acaba arrebanhando, acabam pessoas estando próximas e você acaba se tornando inevitavelmente um bom conselheiro. Agora veja, como muitas vezes um professor ele acaba sendo isso, né? Todo o tempo aí da minha carreira docente que eu tive a grata oportunidade de fazer amizade com os meus alunos, eu percebi que isso assim é inevitável e é agradável, é muito bom, né? Então vamos lá, né? A gente está falando de princípios da palavra de Deus, mas nosso objetivo aqui é pensar sobre a EBD, sobre essa circunstância. Estou tentando introduzir isso aí devagarzinho, mas vamos chegar lá. Sobre a atualidade, o que é que ela. E uma das coisas que mais eu fiquei me perguntando ao ouvir esse tema e a pensar no valor que a palavra de Deus dá ao ensino, é uma coisa fundamental a gente perceber esse primeiro princípio que já está pairando aqui nesse início dessa reflexão. Veja como a Bíblia ela valoriza o ensino, ela valoriza quem generosamente distribui o conhecimento. Veja que a gente tem um livro nas Escrituras que é o livro de Provérbios, sabe? É o livro que exatamente é uma exibição de Salomão, estou falando com essa palavra, mas não me entenda mal, dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, a distribuição, vou colocar dessa maneira que fica melhor. E veja que a gente precisa entender que ensinar é um ato de generosidade. Tem um dom muito interessante, que é o dom de socorro, que as Escrituras nos mostram, que são das pessoas que exercem beneficência na igreja. E as pessoas costumam ver a perspectiva da generosidade nesse tipo de manifestação. Uma manifestação altruísta, da ajuda. Mas veja que talvez a coisa que mais a gente possa oferecer de precioso é aquilo que nós conhecemos, né? O conhecimento é algo libertador, o conhecimento é algo que traz novos horizontes. Muitas vezes uma palavra pode fazer muito mais diferença do que algumas oportunidades, porque, afinal de contas, se a pessoa não souber aproveitar as oportunidades orientadas, né, pela palavra certa, elas vão, obviamente, se verem as oportunidades, se relacionarem com as oportunidades e não vão saber abraçá-las, não vão mantê-las com a mesma destreza, porque quanto mais você se especializa, inclusive em conquistar, inclusive em fazer coisas boas, isso depende do conhecimento, depende da sabedoria, mais você vai perder oportunidades, mais você vai vivenciar situações boas que você não vai nem notar. Então, distribuir conhecimento talvez seja o ato mais generoso que uma pessoa pode fazer, né? E conhecimentos preciosos, conhecimentos a respeito da vida, de como, né, essa palavra como é muito essencial, como viver, como se relacionar, como ser uma pessoa mais próxima de Deus, como na vida nós podemos estabelecer uma relação mais íntima, mais próxima de Deus, como agradá-lo. E veja que tudo isso as Escrituras vão nos mostrar. E o foco da EBD é exatamente a valorização dessa Escritura.
é o esmiuçar dessa escritura. Então, o que seria mais valoroso do que a atividade docente de alguém que está numa escola bíblica, né? Então, assim, uma primeira coisa que nós precisamos pensar é que esta atividade que é dada a todo aquele que trabalha pelo próprio Cristo repercute o legado do próprio Cristo, que foi chamado de mestre, né? Além de Senhor, que é o título que alguns discípulos davam, também mestre. E ele dizia: vocês me chamam de mestre e Senhor, né? Então, Cristo era reconhecido como alguém que trazia palavras, e essas palavras, este conhecimento faziam um efeito. E este efeito era poderoso, era transformador, era como água para quem estava sedento. Palavras de vida eterna, transcendiam, faziam com que as pessoas imaginassem que estavam sendo transportadas para outro lugar. Eram palavras que faziam o coração queimar, como os discípulos no caminho de Emaús. Então, a gente tem aí uma pessoa, um mestre por excelência, e nós carregamos, então, esse legado, né? Então, o corpo docente, o docente, a pessoa que ensina, ela precisa encarar que este processo de ensinar, de compartilhar, veja só, o conhecimento, é algo que, na verdade, tem um valor maravilhoso e representa este legado da imagem de Jesus Cristo, né? A imagem do Mestre se mostra em cada um que aceita este dom e que que trabalha com ele da forma mais excelente possível, né? Estou fazendo essa conceituação para nós entendermos a valorização de todo este procedimento, e a gente vai chegar na circunstância de atualidade, tá? Mas veja que, assim, Cristo, ele criava com seus discípulos zonas de conversa, né? Zonas de discussão. E, assim, é interessante que a gente vê constantemente algumas figuras, alguns momentos das Escrituras que parecem muito com a EBD, né? A gente vinha aqueles inquisidores. Quantos dos professores já passaram por aquela situação dentro da EBD de um aluno chegar e questionar, né, daquela forma ácida? E é interessante que, às vezes, a gente percebe que um posicionamento áspero, quase sempre ele guarda uma necessidade de inclusão, uma necessidade de... tem algo ali por trás, uma frustração, um recalque, uma série de coisas. E, assim, muitas vezes Cristo viveu essas circunstâncias, respondia aos seus algozes, né? E também tinha a oportunidade de abrir a discussão. Mateus capítulo 16, que eu inclusive citei para vocês, a gente tem um diálogo que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Olha, é interessante, algumas pessoas pensam: é Cristo preocupado com a sua imagem, o que dizem a respeito dele? Não, é Cristo burilando a percepção das pessoas, sabendo se eles escutam, sabendo se eles estão antenados com a última notícia, com aquilo que eles teriam, assim, percebido dos burburinhos, daquilo que dizem, exatamente para direcioná-los para o lugar certo. O mestre, então, é um facilitador, é alguém que faz, então, este processo. E hoje, veja só, já começo a trilhar algumas coisas da perspectiva atual. Veja, hoje o que nós temos mais na comunicação é a sujeira que precisa ser limpada, é o excesso que precisa ser desbastado. E o trabalho do mestre, hoje, não é só de facilitador. A educação ela foi mudando muito, saiu da cátedra do cara que conhecia tudo e dizia e falava: olha, as coisas são assim, aceitem, quem sabe sou eu, e pronto. E passamos para a ideia do facilitador.
É o sujeito que ele começa a direcionar a pessoa e ela mesma chega ao seu conhecimento, né? O conhecimento andragógico, a ideia de que uma pessoa chega no momento da sua vida, torna-se um jovem, um adulto, já tem seu arcabouço, né? seu baú de conhecimentos, e isso só precisa ser pensado, só precisa ser, então, burilado para que ele, então, chegue às suas conclusões. Mas a gente tem um outro momento, que é de perceber que esse baú está cheio demais, de muitas coisas, e a gente precisa fazer como Jesus. O que é que está acontecendo? Esse burburinho aí está acontecendo. O que é que estão falando por aí? O que estão dizendo que eu sou? No caso, ele pergunta, a circunstância era o que dizem de mim. Mas a gente poderia dizer o que dizem por aí? O que está causando, né, confusão na cabeça de vocês que não dão a clareza a respeito de quem Deus é, no caso de quem Jesus naquele momento era para eles. O que pode estar confundindo? Veja que isso tem um mestre pastor aí, um desejo de ensinar e um desejo de cuidar, que deve estar no coração de cada um que é docente, né? Cada um que faz da sua atividade, né, docente, um serviço na casa de Deus. Agora, veja, como isso é importante. Em que lugar da igreja, eu faço essa pergunta, a gente teria esse espaço de discussão? Em que lugar seria possível essa pergunta e essa resposta? Em que lugar da igreja seria possível que a gente começasse a saber de tudo aquilo que está demais dentro desse baú, para exatamente a gente desbastar, podar, para que fique somente o saudável e o essencial para a vida das pessoas? Qual é o lugar onde isso pode acontecer? Né? Então, assim, só acontece no EBD, é ou não é verdade? Então, assim, olha como a sociedade contemporânea, olha como os dias de hoje, eles precisam, então, desse tipo de coisa. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma frase de uma dessas pessoas que eu andei perguntando esses dias a respeito desse assunto. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês essa primeira frase aqui, que eu achei muito interessante, de um querido amigo lá de Brasília, que foi meu aluno numa pós-graduação, chamado José Carlos. Olha só que frase interessante que ele diz aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos. Estão, né? Eu só preciso... Espera aí. Eu só preciso diminuir aqui a janelinha, porque senão eu não enxergo. Pronto, agora eu vou enxergar. Olha o que ele diz. Conhecer as Escrituras exige cooperação, troca de conhecimento e, principalmente, vivência, pois não somos apenas o povo do livro, somos os discípulos daquele de quem o livro fala. Não é legal isso aqui que ele falou? Então, olha, esse lugar de cooperação, esse lugar de troca de conhecimento, porque também é troca de vida, também é testemunho, né? Olha só, é interessante que hoje nós temos uma série de estruturas, né, que tentam substituir a EBD. Em alguns lugares não deixam de funcionar. Então, nós temos, no ambiente, por exemplo, das comunidades, o discipulado pessoal, os grupos pequenos e, dentro dos grupos pequenos, o doutrinamento. Em algumas igrejas, as igrejas neopentecostais, nós temos realmente assim muito poucas que valorizam a EBD. Então, as pessoas acabam sendo doutrinadas através somente do púlpito. As igrejas pentecostais, principalmente a Igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que tem um EBD forte. Eles doutrinam bastante. E as igrejas batistas é que mantêm, e de todo modo, né, as igrejas históricas, como as presbiterianas também, mantêm forte o legado, né, da EBD. Infelizmente, a Igreja Batista, muitas igrejas batistas têm perdido, né, esse trabalho de doutrinar a partir da EBD.
Bom, por que a EBD ela é um espaço interessante? Porque, assim, às vezes, num grupo pequeno, em que você trabalha essa metodologia híbrida entre uma estrutura de discipulado pessoal, encontro de comunhão e, ao mesmo tempo, doutrinamento, você subdivide muita coisa em um lugar só. O encontro que, às vezes, era para ser muito mais pessoal, de encontro, de comunhão, torna-se, então, uma discussão doutrinária em um momento, em outro momento, um lugar de encontro, em outro momento, assim. Então, você não tem uma segmentação clara do que vai acontecer ali, e as expectativas também acabam ficando frustradas, né? Então, quem vai para um EBD, ele quer aprender, quem vai para um EBD, ele quer discutir, ele quer debater, ele quer conhecer, e algumas vezes não quer e passa a querer, passa, inclusive, a gostar. Então, é um espaço que ele vai exatamente desenvolver a necessidade crítica que está em todo ser humano, mas que nem todo mundo é picado, né, por esse inseto maravilhoso do desejo de conhecer e de se desenvolver no conhecimento, né? Há pessoas que ficam satisfeitas com um pouco de conhecimento e assim, querem somente orientações muito simples para a vida prática e não tem aquele amor pelo próprio conhecer, né? E esse ambiente vai desenvolver isso, unido, obviamente, com a alimentação espiritual que, através das Escrituras, nós ganhamos, né? Por conseguinte. Então, veja, nós temos aí uma estrutura em que somente nela isso acontece. Vocês conseguem compreender? Em que lugar, né? A gente tem as nossas reuniões e dentro do ambiente das nossas reuniões, ali está restrito aquele ambiente, assim, a condução de poucas pessoas. Então, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 14, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, né? Outro fala em língua, outro interpreta, faça-se tudo para edificação. É interessante, Paulo fala de uma dinâmica muito interessante de uma reunião. Então, assim, a gente poderia pensar que em toda reunião de crentes poderia acontecer todas essas coisas, mas é impossível. Não dá para em todo culto que acontece, um tem doutrina, um tem salmo, um fala em língua, outro interpreta, enfim. E ao longo do tempo a igreja foi entendendo segmentar um pouco os espaços nos quais essas coisas seriam realizadas, seria mais interessante. E a EBD, então, é esse lugar onde a doutrina é discutida, é falada, é atualizada, é ressignificada, é repensada a cada tempo, a cada geração. Então, quem experimentou desde a infância sabe dessa preciosidade, mas, obviamente, a gente precisa repensá-la sempre para os dias de hoje, para as condições de hoje e para a necessidade de hoje. Contudo, já fica o primeiro princípio aqui fundamental, que é esse, que, assim, em que lugar, né, essas coisas que são tão importantes acontecem? Ou seja, desenvolvimento de uma perspectiva crítica, o desenvolvimento, por exemplo, se desbastar da sujeira, né, informacional que a gente tem no dia a dia, que Jesus, de alguma maneira, nos mostra que fez e que nos deu dons para fazer a mesma coisa, né? Então, isso é uma necessidade muito importante que se apresenta nos dias de hoje. Tá? O que mais? Deixa eu ir adiante aqui e pensar que, além disso, a EBD ela trabalha numa coisa que é fundamental, que é no parar que nós precisamos, na consagração que nós precisamos. Ela marca o momento do dia santo, né? A gente está perdendo muito da nossa memória, da nossa história nesses dias,
dos nossos valores, do nosso legado, né? E é interessante que você pergunta, talvez, aqui na nossa igreja, ou aí na Igreja de Sião, ou em qualquer outro lugar, as pessoas sabem pouco dizer o que é ser batista, por exemplo. As pessoas, muitas vezes, sabem pouco dizer por que é domingo e por que separamos esse momento. E essas coisas não precisam necessariamente ser impostas, apreendidas e justificadas. Essas coisas principalmente precisam ser vivenciadas. E na perspectiva desse conjunto de vivência, então, quando um sujeito que é membro da igreja, ele participa da assembleia e vê a transparência da igreja, ele participa da EBD e ele vê a vontade da igreja de discutir a doutrina, de passar para os seus membros tudo aquilo que a Escritura, né, diz a respeito do viver diário, de como ele deve viver, como ele deve construir o seu caráter, né, através do Espírito Santo na sua vida, enfim, todo esse trabalho, mais o momento de culto. Então, toda essa vivência vai mostrar para a pessoa o que é ser isso, sem que ele entenda necessariamente a teoria. Vai fazer com que ele valorize, independente de se estabelecer uma tradição. Ele vai vivenciar e amar aquilo. Isso é muito bom. E isso nós estamos precisando demais. Tudo é muito efêmero, tudo hoje nós precisamos, tudo é muito líquido, como vocês sabem muito bem. Então, isso aí é o que vai manter, né, entre esses vários elementos fundamentais para estabelecer a identidade de uma igreja. A EBD, a escola bíblica, faz parte disso. E, assim, podemos ressignificar, pensar em outra coisa. Vou fazer um instituto bíblico. Não, mas é o lugar da valorização da Escritura, é o lugar da valorização da troca de ideias. E aqui eu chego na minha segunda frase que eu queria compartilhar com vocês, que é de um grande amigo, mora no Chile, mora fora do Brasil há 20 e poucos anos, fomos amigos de infância. Eu perguntei a ele aqui, hoje pastor de uma igreja também, e aí ele me disse isso aqui sobre a EBD. A minha pergunta foi assim: por que precisamos de EBD nos dias de hoje? Olha só o que ele diz aqui, olha que coisa forte, gente. Ele diz que uma igreja sem EBD tende, olha só, uma igreja sem EBD tende a morrer. Não é sério isso? Será que você concorda com isso? É curioso, mas assim, eu achei interessante esse radicalismo dessa declaração. E por que ele está falando disso? Por causa dessas coisas que a gente vivenciou agora. Porque não adianta você chegar para a igreja e dizer assim: olha, ser batista é você valorizar, né, a individualidade, a força da opinião individual, você compreender que estamos como a igreja em conjunto, mas cada membro ali tem o seu sacerdócio universal, segundo a reforma protestante, e você ficar falando de todo o legado, né, toda a história, né, além disso, para justificar a Assembleia, para justificar a necessidade dos cultos e tudo isso se desconstrói se você não criar uma experiência boa, prazerosa e consciente do fato, né, a própria estrutura. Se você não tiver se ele não passar por isso, ele entender passo a passo os benefícios, né, a alegria de vivenciar essa realidade. Então, a EBD faz parte disso, dessa tradição que acontece em outras igrejas, né? Como eu expliquei para vocês, como a Assembleia de Deus, né, com a igreja pentecostal, mas que valoriza bastante hoje, né? Veja que quem conhece a história da Assembleia de Deus vai ver que a Assembleia de Deus ela mudou muito em se tratando assim dos antigos líderes, que eram a grande maioria leigos, e hoje nós temos muitos pentecostais que são até alguns muito eruditos, né?
já têm a capacidade da fala, né? São pessoas que investem muito na teatralidade, na oratória, mas ganharam também uma espessura doutrinária mais interessante exatamente pela valorização, né, da escola bíblica dentro da... Veja como isso muda uma cultura, né? Uma cultura mais leiga que vai se tornando cada vez mais especializada. Quando eu fiz mestrado lá no Rio Grande do Sul, eu me lembro que eu tive, dos 20 e poucos alunos, a gente teve uns 4 ou 5 da Assembleia de Deus que estavam lá, a Assembleia de Deus investindo nisso. Veja, para quê? Exatamente para essas pessoas voltarem e calibrarem um pouco esse ambiente da reflexão bíblica dentro da igreja, né? Então, isso é de grande importância, porque a gente está trabalhando com algo que é durável. É algo que... E temos que pensar dessa maneira, né? Hoje o mundo pensa nas coisas muito a curto prazo, mas a gente tem que trabalhar com coisas eternas, né? Nós não somos os cidadãos aqui que seguem o mesmo ritmo, mas não quer dizer que a gente não se adapta. Então, seria uma falta total de sabedoria, né? Não pensar seriamente na adaptabilidade. Por outro lado, a gente tem que valorizar, né, esse aspecto das tradições exatamente para manter viva, né, a nossa identidade. Então, por isso, essa declaração que eu achei muito interessante, né? A gente ouvir declarações. E temos lá o texto clássico, texto que todo mundo... que eu pediria que você abrisse aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E todo mundo lê até aí, mas esquece do verso 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Olha só o que a Bíblia revela, que a Bíblia, o sujeito que se aplica na Escritura, o sujeito que mergulha na Escritura, ele vai ter a garantia de silêncio no barulho. Olha só. Evita esse ambiente dos falatórios profanos que produzem impiedade. Quer dizer, enquanto a pessoa se ocupa em mergulhar na palavra de Deus, e ela quer assim manejá-la bem, e veja que a IBD é o lugar exatamente de fazer isso, preparar pessoas que manejam bem as Escrituras, né? Pessoas que conhecem, que se aprofundam nisso. Então, quando nós fazemos esse papel, o que acontece? As pessoas amam mais a palavra de Deus, querem se aprofundar mais na palavra de Deus, e o que vai acontecer com elas? O barulho que este mundo produz, né? As buzinas, as vozes que confundem, que levam as pessoas para a impiedade. E aí eu lhe pergunto, essas vozes estão mais altas ou mais baixas? Essas vozes são mais expressivas ou elas estão hoje muito tímidas? Eu acredito que elas cresceram muito. O barulho está muito mais alto. E dessa forma, então, quando nós preparamos pessoas para manejar bem a Bíblia, essas pessoas vão aprender a viver o silêncio no meio do barulho. Isso é muito simbólico. Olha, veja só, eu gosto de usar uma metáfora para a Bíblia. A Bíblia fala de si mesma algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Bíblia diz de si mesma que ela é uma espada, né? Que ela divide a alma e o espírito. O Davi falou que os mandamentos de Deus são a palavra de Deus, né? É lâmpada para os pés, luz para o caminho. Então, veja, tudo isso a gente poderia pensar aqui, nessa lâmpada no meio das trevas, no mundo mais trevoso, pensar na guerra que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas eu queria fazer uma metáfora diferente e falar para você de um aparelhinho que é o termômetro. O termômetro. O termômetro, eu queria que você pensasse nas Escrituras
como um termômetro que nós precisamos usar nas pessoas. Veja, quando meu filhinho, minha filhinha, eles são doentes, é natural, estão com febre, né? estão aparentando, melhor dizendo, estarem doentes, aparentando estarem com febre, a gente tem que usar o termômetro para ver se não é uma impressão que nós temos. O termômetro é uma espécie de aparelho para discernir. É o aparelho para discernir se realmente tem alguma coisa errada ali. É o aparelho para discernir se tem alguma coisa passando do ponto, se tem alguma coisa exagerada, ou seja, se o corpo não está falando pelo exagero na temperatura que tem alguma coisa errada. E ele pode revelar, em alguns casos até, são mais raros, com as baixas temperaturas, se a pessoa não está, de alguma maneira, se esvaindo, definhando. Então, veja, as escrituras, elas são um termômetro em que sentido? Se as coisas estão quentes demais, se elas estão extremas demais, pelas muitas vozes, como falamos aqui, pelos desejos que os crentes têm, muitas vezes, de viverem toda hora alguma experiência. Né? Outro dia, uma pessoa aqui na igreja virou para mim: mas, pastor, a gente toda hora vê milagre na Bíblia. Então não acontece milagre mais na igreja, não, porque lá na Bíblia era todo dia. Eu falei para ele, eu digo, meu querido, você já parou para pensar que existe um intervalo entre um milagre e outro? E muitas vezes a Bíblia não nos fala de quanto tempo isso durou. Então, assim, nós temos muitos milagres acontecendo, muitas coisas maravilhosas, mas a gente não está preparado para o intervalo, né? E, por conta disso, a gente fica quente demais, a gente aquece demais a nossa expectativa, a gente não consegue medir o tamanho da paciência que a gente precisa ter, que é fruto do Espírito, a gente não consegue vislumbrar a necessidade do trabalho de Deus dentro do nosso coração exatamente por causa da espera. Então, a gente precisa do termômetro, da palavra de Deus, para dizer assim, assenta um pouquinho, lembra aí de algumas pessoas que foram muito pacientes, né? O Jó também é demais, né? Mas pense em pessoas, né, que foram pacientes, que foram cuidadosas, que esperaram com paciência no Senhor, né? E o Senhor escutou. Né? Então, a gente vê, por exemplo, Davi, que foi perseguido, estava esperou o tempo certo de ser rei. Então, você tem a Bíblia dando um termômetro da calmaria. Também ela dá uma aquecida no coração daqueles que ficam muito frios, distantes. Então, vai admoestar, vai dizer, olha, cuidado aí, não deixa a tua candeia apagar, não deixa o espírito se esvair. Se ouvirdes a voz dele, não endureça o seu coração, e você então diz, olha, eu tenho que despertar. Então, a palavra como esse termômetro, isso precisa ser aplicado, e quanto mais ela é valorizada, e na EBD, né, escola bíblica, isso é valorizado, mais neste mundo que está cada vez mais frio, por um lado, e cada vez mais quente demais por outro, cada vez mais frio, porque cada vez as pessoas, por conta da tecnologia, por conta das relações virtualizadas, por conta desse ambiente, veja, que coisa, nós fazemos isso pela oportunidade, mas como seria melhor se a gente pudesse dar um abraço? Como seria importante que a gente pudesse estar perto? E veja só, gente, olha só, o ambiente muitas vezes está se tornando um pouco mais obscurecido, no sentido assim daquele lugar gélido dos corações, exatamente porque nós estamos acostumando com a distância, né? Acostumando com o nosso espaço não sendo invadido nunca. É o excesso da privacidade, é o excesso do incômodo. A gente se sente incômodo por tudo. Infelizmente, um dia vai ser higiênico a gente não se encontrar, né? Mesmo que a gente não esteja oferecendo perigo algum. Então, esses riscos
eles precisam trazer, a palavra de Deus precisa ser trazida exatamente para a gente não correr esse risco de passar do ponto do ambiente frozen, né, do ambiente gélido, e, ao mesmo tempo, a gente não ficar muito divagando nos grandes sonhos, nas grandes perspectivas dos coaches, né, e assentando um pouco no chão, entendendo a nossa pecaminosidade, as nossas limitações e a nossa necessidade de Deus. Olha só, então, o que diz o Edson Hefner. Esse é um missionário daqui da nossa igreja, que eu fiz a pergunta, e a pergunta era sempre a mesma: por que a gente precisa de EBD hoje? Então, eu vou compartilhar a frase do Edson aqui com vocês, e está aqui, ó, logo depois da do Rodrigo, vem a do Edson. Ele diz que a ABD é um lugar de fortalecimento e crescimento. Que legal, né? Então, um lugar de exatamente a gente usar esse termômetro para ver a necessidade de crescer, ver a necessidade de se fortalecer. Ele diz, então, isso aí, tá? Eu sei que cada um de vocês seria um excelente exercício se a gente fizesse aqui, e eu queria, inclusive, desafiar vocês a fazer no ambiente de classe, no ambiente de vocês, dizer o seguinte: olha, por que a EBD é importante hoje? Por que a EBD é importante para você? Eu queria, inclusive, falar, eu estou aqui há já 2 anos, né, assumindo EBD aqui na nossa igreja. Eu fiz uma experiência de 4 anos com jovens e hoje sou coordenador da nossa escola bíblica, e, graças a Deus, a gente tem uma adesão assim, muito satisfatória. Aqui nós somos em 1.000 alunos, né? A gente tem uma frequência boa, cerca de 70%, 80% de frequência, né, desses 1.000 alunos. E a gente tem visto as pessoas cada vez mais apaixonadas, porque a gente tem um lema, né, educando, e esse educando tem a ver com trazer amor pela palavra de Deus para servir. A gente quer que as pessoas, então, repercutam esse ensinamento todo em serviço, em profundidade de relacionamento, em assistência, em tudo que o serviço possa proporcionar, né? E, assim, com muita alegria aí que a gente faz isso de coração, né? Passamos por um momento, até contando aqui para vocês, no momento que eu assumi aqui, a gente estava com mais ou menos, a gente estava com a quantidade de matrículas, 1.200, 1.300 pessoas, mas acabava o ano com 400 pessoas, 350 pessoas. Olha só, uma curva bem... Aí, logo que eu assumi, né, eu entendi como estratégia que eu deveria saber quem realmente tinha compromisso e investir muito nos docentes, né? Docentes, pessoas que fossem apaixonadas pela palavra de Deus e pessoas que fossem realmente dedicadas. Não pessoas que que são professores porque não teriam outra coisa para fazer, não porque, de repente, foram bons em outra localidade, assim, entendiam aquilo ali, eram requisitados, não tinha muita mão de obra e tal, enfim, a pessoa acabava... Não, eu queria que essas pessoas fossem realmente pessoas que entendessem, tendo recebido de Jesus, né, essa vocação, né? E fomos, pouco a pouco, trabalhando nisso, na capacitação deles, e fizemos um trabalho de secretaria de reduzir cada pessoa que começava a ficar ausente, todas as pessoas que ficavam ausentes, acontecia assim uma espécie de campanha para adesão, para as pessoas frequentarem a igreja, então se matriculava muita gente. A gente passou a não fazer propaganda nenhuma, passamos a fazer com que as pessoas que não viessem, a gente começou a tirar da lista. E fizemos isso, foi uma atitude meio radical, mas a gente fez isso porque a gente queria entender, dimensionar realmente quem era interessado. E, enquanto isso, a gente fazia um trabalho com os docentes. Engraçado que, pouco a pouco, a gente vem crescendo no número de matrículas e temos mantido 70%, 75% de frequência no ano, paulatinamente, e sem fazer propaganda. Ou seja, as pessoas estão voltando para a EBD por amarem, por gostarem, por fazerem questão de estar ali, por entenderem o crescimento qualitativo daquele ambiente, né? Então, isso é uma coisa que a gente está muito contente, porque nós esperávamos por isso, né? A gente fez um ano
de experiência ainda em outra gestão, né, que eu assumi essa parte de direcionamento de secretaria começamos em outra gestão, quando eu assumi, que já tem 2 anos, vai terminar agora, né, meu mandato, a gente começou a fazer este trabalho e está vendo agora os resultados acontecerem, estamos muito, muito felizes. Mas tudo dentro dessa cultura do amor pela palavra de Deus e pela excelência de tentarmos fazer alguma coisa que seja realmente bênção e acreditando que hoje funciona e ainda funciona muito bem. Tá? Então, como eu disse para vocês, esse lugar de interação, de dúvidas, quer dizer, onde é o lugar onde as pessoas vão tirar suas dúvidas, mas eu queria só acrescentar mais 3 pontos para a gente finalizar aqui, eu quero escutar vocês também. O desenvolvimento da educação e uma igreja que ela aposta na cultura educativa é um lugar que vai desenvolver um pouco mais de uma cultura de humildade. Isso é importante porque isso é uma característica de Jesus, né? Vocês aprendam de mim o quê? O que vocês... Olha que coisa interessante. Jesus diz assim: o que vocês têm que aprender de mim? Então, eu, como mestre, qual é a lição que eu tenho que te dar? Então, ele tem 2 lições assim importantes que ele cita isso. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. E outro princípio, ele diz: vocês me chamam, vocês entendem que eu sou mestre, né? Eu sou Senhor, e como mestre e Senhor, eu servi, eu dei a minha vida por vocês, vocês também devem dar a vida uns pelos outros. Então, assim, é a consciência do serviço e a consciência da humildade, a necessidade. Então, isso é gerado. Todo aquele que busca o conhecimento vai perceber também a sua ignorância, vai perceber também os limites desse conhecimento e vai desenvolver um pouco mais de humildade, né? Então, eu queria colocar a última frase aqui para vocês, que é aqui do Zene, né? Um irmão daqui da igreja, que ele é apaixonado pela EBD, ele desde criança, vai para a EBD da igreja e veio para a nossa igreja, se apaixonou aqui pela nossa EBD, e eu perguntei a ele por que a EBD é para hoje, para o século XXI, e ele me disse isso aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a frase do Zene, querido Zene. Olha o que ele diz aqui, ó. É o local onde nós aprendemos a amar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra, a Bíblia. E por ser um lugar, ele está dizendo, né? Por que a EBD é importante para hoje? E por ser um lugar onde adquirimos os ensinamentos certos para enxergar este mundo e nos movimentar nele, em nossas decisões e em nossas ações diárias, sob a ótica dos valores e dos princípios celestiais revelados por Deus, que nunca envelhecem e nunca se revogam, para o nosso bem e para o bem dos que nos cercam. Poxa, eu achei tão lindo isso aqui. Eu até vou estimular a Zênia a escrever um livro, né? Acho que ele daria para escrever um livro. Então, gente, é isso aí. Eu acho que a gente tem que pensar nos dias de hoje que valores continuam sendo importantes. A gente tem que pensar nos dias de hoje que relações continuam sendo importantes. A gente tem que pensar nos dias de hoje que trocas continuam sendo importantes. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis da gente discernir, por isso que eu usei essa coisa do termômetro, porque são muitos mentores, são muitas pessoas não especializadas oferecendo curso, né? É o sujeito que nunca empreendeu ensinando as pessoas a empreenderem, o sujeito que... E tem também os grandes especialistas em tudo, né? Mas a gente está vivendo num ambiente muito confuso, muito contaminado. E qual lugar que a gente vai fazer esse esforço de conhecer as coisas e se conhecer conjuntamente? Debruçados na palavra de Deus. Em que lugar, em que ambiente que nós vamos experimentar a diversidade
sexo, eu digo, olha a contaminação aí dos discursos, mas a diversidade ideológica, a diversidade de gênero, né? Vamos colocar esse termo contemporâneo, homens e mulheres, a diversidade de percepções, de ideias, né? Sendo colocadas à luz da palavra de Deus e da relação humana. Que lugar que a gente vai ter isso, né? E isso é muito importante, continua sendo muito importante nos dias de hoje, né? Para exatamente nos fazer chegar a esse termômetro e nos tirar dessa confusão que essa guruzada está oferecendo aí de todo jeito nesse ambiente tão poluído de conhecimento que nós estamos vivenciando aí. Então, assim, minha visão não é só pessimista, muito pelo contrário. Eu acredito muito, não na perspectiva do que o mundo, nesse aspecto, possa nos oferecer, mas no fato da nossa capacidade de adaptabilidade. Mas estou colocando aqui para vocês os princípios fundamentais, os princípios elementares, sem os quais, realmente, como disse o Rodrigo, né, a igreja vai morrer. Né? Sem os quais a gente realmente vai perder completamente a nossa identidade, vai virar outra coisa que não igreja. E vai virar outra coisa que é diferente de crente. A gente vai usar outro tipo de terminologia, a gente vai se comportar, a gente vai ter outra cultura diferente da cultura do reino. Então, por conta disso, eu defendo, né, de forma categórica a necessidade da gente manter, valorizar a nossa EBD. Tá bom, gente? Então, fico aberto aos seus comentários, perguntas, o que vocês quiserem fazer aí. Estou ao dispor de vocês, tá bom? Álvaro, eu anotei algumas coisas aqui, né? Fiz algumas anotações, achei assim muito interessante, achei algo realmente claro que o Senhor ele sempre utiliza a nossa busca pela capacitação e você é uma pessoa que busca se capacitar, mas para mim foi algo assim muito de Deus mesmo. Eu estava conversando com um amigo meu hoje e eu falei até com ele no WhatsApp, né? Eu falei, rapaz, tudo que a gente conversou é o que está sendo colocado na capacitação. E uma das frases que você citou, que eu anotei aqui, você disse assim, nós não estamos preparados para os intervalos. E essa frase, ela fala muito comigo, porque até dentro desse processo de crescimento da escola bíblica dominical, da área de ensino das igrejas, é necessário que esse indivíduo ele passe por processos. Então, ele vai ter ali um processo que ele está sendo novo na fé, ele vai ter um outro processo que ele vai galgando os passos, que ele vai se aprofundando, que ele vai ganhando ali maturidade no conhecimento bíblico. E uma das coisas que eu percebo é que hoje as pessoas elas não querem passar por esses intervalos, como você citou, por esses processos. Elas simplesmente querem status. Então, eu já não me contento em ser ali um aluno, um aprendente, um estudante. Eu quero estar em uma condição de fala. Eu quero o ser Davi, né? É o Davi que ele não quer, ele na verdade não quer quer ser rei sem matar o leão, né? E o urso. Né? Isso. É o Davi que quer ser rei sem passar o tempo tocando ali para um Saul extremamente perturbado espiritualmente. Uhum. Ele já quer estar na condição de estar ali chefiando uma corte. Então, eu percebo muito dessa realidade. Não sei como foi para você aí na IBVA. Eu gostaria que você até comentasse um pouco sobre isso, sobre a recepção desses docentes para um novo sistema de ensino. Não um sistema de ensino apelativo, que você teria que ficar o tempo todo ali implorando para que as pessoas participassem, mas um sistema de ensino em que esse docente, sentindo que ele é alguém vocacionado e chamado por Deus, ele iria se importar com esse aluno para além da sala de aula, para além da classe, ele iria ligar, ele iria mandar uma mensagem, por entender que ele estava cumprindo um chamado de Deus na sua vida e, consequentemente, ele buscaria também esse processo de capacitação. Eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi essa recepção dos docentes aí da Escola Bíblica Dominical nesse processo que você ajudou a construir com eles?
Deixa eu só entender melhor a tua pergunta, se foi essa adaptabilidade dentro do ambiente da pandemia com a parte eletrônica ou as mudanças para eles entenderem essa circunstância de que precisavam serem melhor capacitados ou coisas dessa natureza. Isso. Essa mudança mesmo que você fez de concepção, algo que você falou também, que você procurou trabalhar com os docentes que entendiam que eles eram chamados por Deus para aquela área específica. Certo, Né? certo. Essa é a questão como um todo aí. Eu acho que o que acontece? A gente precisa criar em cada membro, né, da nossa comunidade a ideia da importância do que ele está fazendo. Né? Eu acho que, às vezes, a gente abraça determinadas coisas pensando que existem peças principais e peças secundárias. Né? E a verdade é que tudo no reino é um principal, que é tudo feito como um sacrifício de louvor. Se a gente não tem essa mentalidade, a gente nunca vai chegar até naquilo que nós sonhamos. Eu não estou falando aqui naquela cabeça desculpa aqui, com todo respeito, não é que hoje se fala muito dessa situação de conquista ligada à questão da visibilidade. Né? Então, assim, eu aprendi a acreditar em tudo que eu faço. Não importa se eu estou falando com uma pessoa, com 1000 pessoas, com 10 pessoas, não importa se um pequeno grupo ela começa com 3, ela começa... Não, a gente tem que pensar que a nossa zona de atuação, com intensidade, com verdade naquilo que a gente está fazendo, aquilo faz um efeito, né? Um efeito poderoso. E esse efeito poderoso a gente precisa... vem de Deus, vem da nossa relação com Deus, vem da nossa consciência de que somos chamados para aquilo ali, de que somos uma peça que estamos sendo colocadas ali para o lugar certo. Então, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu algumas vezes, né? Algumas indisposições, algumas circunstâncias de incompreensões, mas, no final das contas, um grande conhecimento da comunidade, da irmandade, principalmente desse ambiente, porque a gente precisa arriscar ser mal entendido, arriscar ser assim, machucar, pedir perdão, todas essas coisas nas relações que a gente tem, em busca de fazer o melhor, né? De oferecer o melhor para a comunidade, oferecer o melhor para os nossos irmãos, no sentido de que estamos buscando isso, o aperfeiçoamento dos santos, o correto ordenamento dos santos. Então, para chegar nisso, as pessoas têm que ter consciência, né, de fazer parte desse todo, né, desse ambiente aí, e fazer as coisas funcionarem é mais importante do que assim, essa ideia de que o meu papel tem que ser tão fundamental quanto eu esperava. Então, convencer as pessoas disso demora, né? É com conversa, é com particular, é uma pessoa aqui, é uma pessoa ali, é uma reunião aqui, é uma reunião acolá. São pessoas que, às vezes, elas precisam, em algumas circunstâncias, porque a gente fica também com aquele mito do super talento. E uma coisa que acontece muitas vezes é que a pessoa precisa de ajuda para crescer. Isso, muitas vezes acontece. Eu já falei aqui, quase todos os nossos professores já passaram por algum tipo de pós-graduação. Eu, por exemplo, são graduados em alguma coisa, eu falo, olha, faz um curso de docência, pelo menos do ensino superior, que você vai ter uma noção de pedagogia, né? Alguns são pedagogos já, então, mas você vai entrar nesse universo docente de forma muito mais qualificada e tal, e a pessoa às vezes está precisando disso, saber fazer um plano, saber planejar suas aulas e tal. Ele aprende tudo num curso, se aperfeiçoando, se engrandece, eu digo assim, do ponto de vista pessoal, né? Se desafia, cresce e se sente satisfeito. Então, assim, pedir de Deus realmente a sabedoria, a habilidade, e também nós termos todos, né, um espírito cristão de absorver, né, as mudanças, ficarmos à vontade para abrirmos o nosso coração, para dizermos aquilo que nós
nós pensamos, queremos, sonhamos. Então, isso aí é que eu acho que mais funciona para a gente conseguir construir uma coisa dessa, né? Ficou claro aí, gente? Eu acabei Ficou. fazendo um pouco de digressão aí, Ficou bem mas claro. Tá bom, tá bom. Valeu. Queridos, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, algo que achou interessante? Para mim, particularmente, foi muito bom mesmo esse tempo. Eu anotei algumas coisas, cresci bastante aqui. E se você quiser fazer alguma colocação, está aí aberta a oportunidade. Você pode ligar o microfone e fazer uma pergunta, ou você pode escrever no chat também. Aproveitar aí nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, nosso querido Gil Deval. Se quiser Oi, fazer alguma Gildaval, pergunta também. Se tudo quiser fazer bem? alguma pergunta, Gil, Estou fique à vendo vontade. também a Airesned também aqui. Estou Isso. vendo sua foto de Aninha aqui, lá atrás, na frente dos vitrais famosos né, históricos da Igreja Sião, né? O público mudou um pouquinho já, Álvaro, desde que a gente começou. Alguns estavam indo para a igreja, como eu falei, que a gente ia ter uma programação, aí ficaram enquanto estavam indo, outros entraram, e aqui agora a gente está com a participação de algumas pessoas novas também que estão trabalhando com esse processo de EBD. Então, se alguém quiser a gente falar, fazer alguma pergunta, está aí aberta a oportunidade. Gil, se você quiser falar alguma coisa também, só ligar aí o microfone. Eu vou falar, viu, pastor? Pastor Sim, Álvaro. querida. Eu vou Fale, falar Airesned. da minha experiência na Escola Bíblica Dominical. Sim. É onde a gente aprende a palavra de Deus, é que a gente tem a oportunidade de aprender, de estudar e de se qualificar mesmo na palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Eu leio minha Bíblia todo ano. Às vezes eu leio até 2 vezes por ano. Eu tenho muitas dúvidas a tirar a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, das coisas que acontecem. Tenho muitas dúvidas. Às vezes eu anoto, às vezes eu ligo para o meu pastor. Aí eu já falei com o pastor Jarandi, vou fazer o almoço na minha casa um dia de sábado e almoçar comigo, para a gente depois de sentar e discutir a Bíblia. E na Olha Escola só. Bíblica Dominical a gente tem essa oportunidade. Porque esse grupo de PGM que a gente tem na nossa igreja também tem me ajudado muito. Porque eu falo com Deus, meu Deus, eu não quero ser crente de nome, de sentar na igreja, ficar lá sentada, ouvir o sermão, ouvir os hinos, amém, tudo e ir para casa. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Porque não adianta a gente dizer que é cristão e não beber do cálice também. O cálice, para mim, o que é? É você caminhar uma milha a mais, é você oferecer a outra face, é você também entregar sua capa se a pessoa quiser a veste. Isso é difícil, é muito difícil. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós queremos seus porretões, mas se a gente não fizer isso, não sermos crentes verdadeiros, não sei se a gente vai receber o reino da glória. Porque eu aprendo muito essas coisas na Escola Bíblica Dominical. Tenho muita saudade da irmã Edil Brandão, que eu era da classe dela, e sou, né, ainda. Ela faleceu, mas a classe ficou. Com essa pandemia, teve essas confusões todas que a gente não pôde participar, mas agora, graças a Deus, já estamos voltando. Mas eu aprendi muito e eu quero crescer cada vez mais, porque a vida do cristão é crescimento. É aprendizado cada dia, para a gente ser uma nova criatura. Então, a minha experiência na EBD é uma coisa assim, fantástica. Eu amo a EBD. E eu quero agradecer a Gil por todo o empenho que ele faz. Agora o Rafael também, assim, nesse propósito. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus dê cada dia mais força, coragem, que vocês não desistam da caminhada, porque a luta é muito grande, mas Deus está ao lado de vocês, tá bom? Amém. Aleluia. Muito a eu pregação fico com a- do Álvaro. Eu fico com a frase do amigo do pastor Álvaro: uma igreja sem EBD é uma igreja morta. É verdade. Olha É verdade. só. O Francisco levantou a mão aí.
Diga, Francisco. Olá, tudo bom? Tudo bem, meu irmão? Paz e graça, E você? paz e graça a todos. Estou bem, pastor. Quero declarar aqui a minha satisfação aqui. Eu sou convidado do irmão Jorge Salles, e ele hoje é o nosso diretor lá da Escola Bíblica. Então, ele colocou esse link lá no grupo lá da Escola Bíblica, aí eu me lembrei, e aí acabei entrando. Entrei um pouco tarde, eu estou aqui mais ou menos quase uns 40 minutos, e pude pegar algumas coisas interessantes. Meu testemunho como cristão, eu costumo dizer aos meus irmãos que eu atribuo tudo que sou hoje, eu atribuo 70% à escola bíblica. No momento que eu conheci a escola bíblica na minha conversão, eu me apaixonei por todo aquele sistema de ensino, como que os irmãos eles detinham conhecimento, como é que os irmãos sabiam interpretar a Bíblia daquela maneira. E isso acendeu no meu coração um desejo, uma paixão pela escola bíblica, me levando também ao desejo de futuramente eu pudesse também estar ali como alguém que facilitasse as escrituras para outras pessoas, como um professor de escola bíblica, por exemplo, coisa que hoje o Senhor me deu a graça de eu ser. Então, a escola bíblica, eu acho que ela é muito importante para a igreja perseverar na doutrina. A gente está envolto por um mundo pós-moderno. Eu costumo nem chamar mais de pós-moderno, eu chamo de hiper, ultra, mega pós-moderno. São muitas teorias, né? Um mundo que está permeado por muitas ideias, onde a religião ela não tem mais as pessoas não têm mais a visão acerca da religião, acerca do cristianismo, do evangelho como tinha antes. Então, por conta dessa pluralidade de coisas, né? Eu acho que uma coisa que o senhor falou aí interessante, se me permite, o senhor falou da escola bíblica ser um ambiente de humildade. Então, eu acho que é muito importante essa questão de aprender com Jesus, quando ele nos chama para aprender nele, a questão da humildade. A escola bíblica é um ambiente de humildade, não é um lugar onde nós vomitamos conhecimento, sabedoria, mas sim demonstrar amor por aqueles que estão ali para aprender. E o fogo, a paixão, quando nós somos apaixonados por algo, essa paixão é um combustível que acaba alastrando as pessoas que estão ao seu redor e incentivando elas a ter a mesma visão, né? A paixão pela palavra de Deus, a paixão por continuar aprendendo. Então, eu acho que o combustível para a igreja é a paixão, como o senhor falou aí, ter amor por aquilo que está fazendo, a paixão por aquilo que está fazendo é um combustível capaz de se tornar, né, uma combustão para alcançar outros e fazer com que a escola bíblica continue viva, apesar das dificuldades que muitas igrejas encontram, mas que ela permaneça viva, a EBD, porque ela é um grande aparato para a igreja ainda defender a fé evangélica, como Judas pede lá, para nós lutarmos pela fé evangélica. Crentes maduros, a EBD ela queria crentes maduros, crentes prontos para serem apologetas nesse mundo onde temos várias cosmovisões, onde tentam minar a essência da palavra de Deus, querem torná-la subjetiva, mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta, onde os crentes devem deter conhecimento, ferramentas para poder ser luz nesse mundo e ter conteúdo para defender a fé, né? Então, essa aqui é a minha participação aqui. Eu quero agradecer a vocês, estou feliz por estar aqui e eu também amo a escola bíblica. Maravilha. Queridos, infelizmente eu preciso ir, viu? Estou com compromisso agora, mas desde já meu agradecimento aí a Rafa, ao Gildeval, toda a turma pela presença. Deus abençoe muito a vida de todos vocês, tá bom? Tudo de bom. Obrigado, Álvaro. A gente que agradece a sua presença, o seu tempo. Sei que você está aí em um evento da igreja. Um forte abraço. Nos veremos em breve no aniversário da igreja. Pastor Álvaro Júnior estará conosco no mês de abril, será um dos preletores. E foi um prazer ter a sua presença. Muito obrigado mesmo. E tentaremos marcar aí outros momentos para esse crescimento coletivo, né? Porque nós crescemos e tenho certeza que você também cresceu nesse processo.
Amém. Deus abençoe, queridos. Deus Tudo de bom, abençoe. viu? Um Até abraço, logo. pastor. Até logo. Queridos, vamos orar para encerrarmos esse momento, um momento muito bom, um momento de crescimento, um momento de construção do saber e um momento de renovo para termos esse gás para a nossa escola bíblica dominical, ajudarmos aí o nosso diretor Gildeval, que foi eleito para mais um mandato aí 2 anos. Vamos ajudar, vamos ser parceiros mesmo dele, se colocar à disposição para captação de alunos, para capacitação, enfim, vamos trabalhar como uma equipe, porque o reino de Deus, ele age de forma coletiva. Então, vou pedir ao nosso querido Gildeval para estar orando para a gente encerrar a nossa capacitação desse sábado e termos uma noite na paz do Senhor Jesus. Pode orar, Gil, para encerrarmos. Ó maravilhoso Deus, te damos graças, Senhor, pelas oportunidades que tu nos dá de ouvir a tua palavra, Senhor Deus, de cada vez mais termos prazer, alegria, satisfação de saber que essa é a palavra verdadeira e quão maravilhoso é poder estudar a tua palavra. Também, Senhor Deus, o quão bom e maravilhoso é estar entre irmãos, irmãos que também sentem esse desejo e essa alegria de conhecer mais de ti, Pai eterno. Te dou graças por tudo, te dou graças por nossa Igreja Batista Sião, que cada vez mais, Senhor Deus, tem procurado se chegar aos teus pés, Senhor Deus, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Te dou graças por tudo, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado, meus irmãos Amém. e minhas irmãs. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Grande abraço. Abraços.